Boa noite a todos e a todas. Queria cumprimentar todos os membros da mesa, em nome da Érica, dizer que, na condição de aluno do professor comparado, nós somos eternos aprendizes. E toda vez que ele fala, a gente aprende alguma coisa, porque é sempre uma aula do professor. É uma admiração muito grande que eu também o saúdo e saúdo todas as pessoas aqui presentes. Eu queria dizer algumas coisas em defesa da legalidade e do Estado democrático de direito. E falar algumas coisas deste imbróglio jurídico, e certamente muitos que me sucederão nas falas, com muito mais repercussência, falarão sobre o processo, propriamente dito, o processo da Lava Jato. Eu fiquei muito surpreso, alguns dias atrás, quando os advogados do presidente Lula submeteram à ministra Rosa Weber uma petição pedindo para que estabelecesse qual era o juízo competente para a apuração do fato que foi conhecido pela imprensa como o ilícito de Atibaia e do Guarujá. E a ministra Rosa Weber dá uma decisão dizendo que não tem nada a ver com aquilo, que aquilo não poderia ser discutido pelo Supremo, porque afinal de contas eram coisas diferentes. Uma semana depois, os 3 promotores estaduais do Ministério Público aqui do Estado de São Paulo oferecem uma denúncia contra o presidente Lula, invocando fatos antigos da Bancop, que nada tem a ver com a Operação Lava Jato, e pedem a prisão, e o fazem de uma forma absolutamente atabalhoada e sem qualquer fundamento jurídico. Pasmem vocês que um dos fatos que diziam ver o fundamento para a prisão preventiva do presidente Lula era o fato de ele ter convocado uma entrevista coletiva e falado ao povo. E este fato foi criticado até pelo jurista Miguel Reale Júnior, um dos autores do pedido de impeachment, que diz ser absolutamente estúpida esta afirmação de que poderia, eventualmente, calar um líder popular como o ex-presidente Lula. Se até o juiz que assina a petição de impeachment contra a presidente Dilma afirma que o fundamento era absolutamente nulo, nós não poderíamos esperar outra coisa senão o não acolhimento da petição, da denúncia feita pelo Ministério Público Estadual aqui de São Paulo. Mas a curiosa decisão dada pela juíza da vara criminal aqui de São Paulo é no sentido de não avaliar o processo, declinar da competência e remeter, embora não seja um caso da Lava Jato, apenas então somente pelo fato do envolvido, o presidente Lula, ser o mesmo envolvido no caso do Lava Jato nesta última operação, declínio da competência. Ao invés de mandar para a Justiça Federal Comum do Estado de São Paulo, manda para o juiz Sérgio Moro. É uma coisa curiosa. Eu, certamente, se tivesse que me debruçar sobre 36 volumes de processo, também adotaria uma atitude inteligente e não ter que lê-los para mandar esse caso para o hoje todo-poderoso juiz Sérgio Moro, que não tem competência alguma para apurar o caso da Bancop. Isso apura a competência do Estado de São Paulo na jurisdição do Estado de São Paulo. Fato curioso também, que quando a ministra Rosa Weber disse que não podia estabelecer qual era o juiz competente, o juiz Sérgio Moro em uma decisão faz um elogio à ministra Rosa Weber, como se ele julgasse as decisões de uma ministra do Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas,
Este encontro de vontades é conhecido. Não se ignora que Sérgio Moro foi assessor da ministra Rosa Weber no processo do mensalão. É o contrário. Obrigado. É o contrário. Portanto, é curioso como hoje o juiz Sérgio Moro julga, decide de uma forma todo poderosa que faz com que alguns ministros, alguns juízes do TRF, embargadores, não tenham a coragem de revogar as suas decisões, porque antes das decisões serem conhecidas por parte dos advogados e dos seus condenados da Lava Jato, a imprensa já as divulgou. Eu queria dizer uma coisa, e não tenho procuração para defender ninguém: o poder judiciário está sim acovardado. O princípio da presunção de inocência, esculpido na Constituição desde 1988, de tal sorte que uma reinterpretação de algo que conhecido sotejamente por todos, só permitia a prisão quando esgotadas todas as instâncias recursais. Eu até acho, como professor da faculdade, que isso poderia ser repensado, mas deveria ser repensado por intermédio de uma emenda constitucional, algo que foi proposto pelo ministro César Peluso, e como muito bem destacou o professor Comparato, algumas das questões importantes promovidas por iniciativa popular ou do próprio judiciário são absolutamente ignoradas no Congresso Nacional. No entanto, um fato me chama a atenção. O artigo de Sérgio Moro, considerações sobre as operações, sobre a Operação Manipulite, a Operação Mãos Limpas, ele diz que existiu um roteiro da Operação Mãos Limpas. Dizia ele, Sérgio Moro: os responsáveis pela Operação Mãos Limpas fizeram largo uso da imprensa, com efeito, para desgostos dos líderes do Partido Socialista Italiano. A investigação das Mãos Limpas vazava como uma peneira. Então, logo alguém era preso, detalhes de sua confusão, de sua confissão, eram veiculados no L'Expresso, no La Repubblica e outros jornais e revistas simpatizantes. Ele já sabia qual era o caminho. Qual era o caminho? Dá-se a decisão, vaza para a imprensa, não qualquer imprensa, só a imprensa simpatizante. Vocês todos da imprensa independente aqui não tem qualquer importância. É a revista Veja, é a revista Época, são aquelas 6 famílias. Famílias que dominam a mídia no Brasil, e não por outra razão, professor Comparato. O historiador gaúcho Juremir Machado afirma que o golpe civil-militar foi também um golpe midiático. O seu livro, que analisa o golpe militar de 64, a todo momento se refere ao golpe civil-militar midiático, porque todas as decisões tomadas por militares, por pessoas favoráveis ao golpe, eram antecipadamente articuladas com a mídia, algo que evidentemente nós vemos estar em curso neste momento. O golpe está em curso.
das garantias constitucionais, as trincheiras do devido processo legal, da presunção de inocência, porque no dia seguinte a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, várias pessoas foram presas por decisões de juízes singulares do Brasil inteiro, como se nós não tivéssemos um problema de superencarceramento no país. Mas eu que tenho sistematicamente defendido aqui na nossa Faculdade de Direito um direito penal mínimo, vou propor uma exceção, uma única exceção, e para tanto vou ler o artigo 10 da Lei de Interceptações Telefônicas, que diz o seguinte: constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. A quebra de um segredo de justiça com objetivos não autorizados em lei constitui-se um crime cuja pena é de 2 a 4 anos de prisão. Pelo próprio juízo, invocando razões de Estado, invocando o interesse da nação, e claro, não é um magistrado federal da capital do Paraná, aquele que interpreta os interesses da nação. Por óbvio que não, seriam os representantes do povo. Ele é alguém que pertence ao Poder Judiciário, que no nosso país não é eleito, como em outros estados, como nos Estados Unidos, por exemplo. Portanto, sem dúvida nenhuma, ele cometeu um crime. Não é um crime de responsabilidade, é um crime sim. E este fato tem que ser levado às barras dos tribunais. A minha exceção está criada. E me permitam dizer, a minha exceção está criada porque cadeia neste país normalmente é destinada aos pobres, aos miseráveis, à periferia. Não importa para mim que no domingo passado, na Avenida Paulista, tenham feito a maior manifestação branca da história. A maior manifestação norueguesa, francesa, sueca, mas não tinha nada de brasileira. E eu digo por quê? Porque metade da população brasileira, que é uma população negra, não estava lá. Estava no outro lado, na trincheira da legalidade, na trincheira do Estado Democrático de Direito. E quem aqui está ao lado da verdadeira população brasileira, dos desprovidos, daqueles hipossuficientes, daquelas pessoas que não têm capacidade de prover a sua própria defesa com advogados que ganham como nababos, aí nós temos que dizer: estamos pela legalidade, estamos pela prisão de Sérgio Moro.